Então, pessoal, Jesus disse que não nascer da água do Espírito não entrará no reino dos céus. Então, uma necessidade de você nascer do Espírito, ouvir o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, abandonar o velho homem, né? Produzir os frutos do Espírito, andar corretamente, né? A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são retos, os justos andarão nele e os transgressores neles cairão. Então, o Satanás, ele sempre vai procurar acusar, apontar os seus defeitos. O Espírito Santo, ele vai convencer você do seu pecado, ele vai trazer transformação, ele vai te ajudar a mudar. Então, quando você ouve do Evangelho, e você, às vezes o inimigo, ele, como eu disse em outro vídeo, que ele é o acusador dos nossos irmãos, né? O diabo, ele acusa as pessoas dos pecados. Ele escraviza, né? E acusa também. Então, você tem que olhar para o testemunho de Cristo, que é Jesus Cristo que transforma o seu espírito em nós, né? Nos faz ser nova criatura, é uma nova criatura. Então, as pessoas que olham para o pecado dos outros, elas estão sendo guiadas por Satanás, elas estão sendo escravizadas, né? O diabo está cegando elas são escravas do diabo. A partir do momento que o diabo escraviza elas, ele vai fazer elas olharem para testemunhos de homens. Ele não vai fazer elas olhar para Cristo. Então, a Bíblia diz que os nossos olhos têm que estar em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ninguém nasce de novo olhando para exemplos de homens. Essa transformação não é verdadeira. A transformação é Jesus, é o seu Espírito que opera em nós. A nossa natureza humana não presta. A Bíblia diz que a carne não serve para nada. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo que nos leva a olhar para Cristo, não nos leva a olhar para homens. A própria palavra diz lá em João, diz, mas a todos quantos receberam, quem recebe Jesus, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não nasceram da vontade de homens, nem da vontade da carne, nasceram da vontade de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. Então, quem passa, como o diabo cega a pessoa, eles, você vai olhar para o testemunho de fulano e você nunca vai ser transformado, porque o tempo que você está perdendo, olhando para o testemunho daquele, porque todo mundo é pecador, todos pecaram, né? Uma hora ou outra você vai deslizar, mas você não é escravo disso. Eu sempre falo isso nos vídeos, que evangélico não é escravo do pecado, tem a diferença do pecador, que é escravo, que não é. Então, Jesus nos chama à perfeição, né? Então, se você passar a vida toda olhando para o testemunho dos outros, nós precisamos ser mudados, cada um precisa ser mudado. Então, o Satanás não quer a sua mudança, ele quer a sua destruição. Então, ele vai fazer você olhar para o testemunho de homens que podem cair, você sempre o seu erro, né? Deus quer transformar cada um de nós para ser perfeito, ele nos chama para a perfeição. Então, a gente tem que ouvir o Espírito Santo, que é perfeito, nos leva a ser perfeito. A Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Ele nos dá força, nos fortalece. Então, seja guiado pelo Espírito Santo, que quer essa transformação. O inimigo não quer essa transformação, ele quer deixar você cego, olhar para homens, fales, vai dizer, ó, tu viu, ele caiu, né? Essas pessoas que só falam de, tu viu quem foi que caiu e tudo, são, em falar nisso, fofoca é coisa do diabo, se você já sabe. Na palavra de Deus diz que tinha muitas mulheres, né, que ficavam falando da vida dos outros. Aí eles assim, muitas mulheres já seguiram Satanás, quer dizer, a fofoca, a maledicência, isso é tudo coisa do diabo, maledicência, falar mal dos outros. Então o diabo se você faz isso, o diabo diz que ele vai usar a boca dessas mulheres, né, falar mal dos outros, e elas precisam ser transformadas e não vão nunca ser transformadas por estar ouvindo o enganador, né? O Espírito Santo nos faz olhar para Cristo, que é perfeito. Então, a Bíblia diz, contemplai os vossos rostos, jamais farão vexame. Glória a Deus.